Há uma tendência entre os crentes de se inclinarem mais para as passagens das Escrituras que falam sobre proteção, esperança e misericórdia, enquanto negligenciam trechos como Tiago 2,19, que afirma: "Você crê que Deus é um só? Faz bem, até os demônios creem e tremem." Esse versículo destaca uma realidade que muitos preferem ignorar. O mundo espiritual é tão real quanto a tela que está diante de você agora. Assim como gostamos de ler sobre os anjos que nos protegem, precisamos entender que os demônios também são reais. No entanto, apesar de sua existência, não há motivo para temê-los, pois temos poder e proteção assegurados através do sangue de Jesus Cristo. Mesmo assim, essa proteção divina não deve servir de desculpa para ignorarmos que espíritos imundos e malignos continuam a operar neste mundo. Talvez você não saiba, mas os demônios podem ver. Eles têm olhos e são capazes de reconhecer pessoas. Em Marcos 3,11, lemos: "Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: 'Tu és o Filho de Deus.'" Eles não apenas o viram, mas sabiam exatamente quem ele era. Indo além, demônios também podem ensinar, ainda que de forma enganosa, e até possuir alguém para disseminar heresias. Antes de continuar o vídeo, quero avisar que as inscrições estão abertas para o nosso mais novo curso Como Jesus Interpretava a Bíblia, com um desconto especial de 90% válido apenas este mês. Nele, você vai aprender a compreender as Escrituras da mesma forma que Jesus fazia, explorando contextos históricos, culturais e as parábolas de maneira profunda e prática. Ao clicar no link abaixo e garantir sua vaga, você estará investindo em um conhecimento transformador. Não perca essa oportunidade única. Isso é claramente descrito em 1 Timóteo 4,1, onde está escrito: "O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios." Note essa expressão, doutrinas de demônios. Eu destaco isso para que a venda seja retirada dos seus olhos. É essencial entendermos com quem estamos lidando e qual é a verdadeira natureza da batalha que enfrentamos. O problema é que muitos cristãos têm uma abordagem superficial das Escrituras. Eles leem a Bíblia, mas não se dedicam a estudá-la profundamente. Eles ouvem a palavra de Deus, mas não buscam com intenção adquirir verdadeiro conhecimento. Isso é perigoso, e o próprio Deus adverte sobre isso em Oséias 4,6. "Meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento." Já encontrou algum crente que está no meio de uma batalha espiritual, mas sequer percebe isso? Eles enfrentam ataques constantes em todas as áreas, no casamento, na saúde, nas finanças, e ainda assim não conseguem entender que estão sob um ataque espiritual. Ao invés disso, atribuem seus problemas a amigos, circunstâncias ou azar. Eles estão doentes, mas os médicos não encontram explicações. Suas finanças não fecham, mesmo que estejam tentando poupar. Nada parece fazer sentido, e tudo isso acontece por uma razão: a falta de conhecimento. Esse tipo de crente superficial luta contra tudo e todos ao seu redor, sem perceber a verdadeira origem do problema. Já um cristão maduro tem consciência de que nossa luta não é contra pessoas, mas contra forças espirituais malignas. Como Paulo ensina em Efésios 6,12. "Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais." Esse é o tipo de entendimento que precisamos adquirir. Devemos saber que nossa batalha não é física, mas espiritual. E frequentemente, o mundo espiritual se manifesta no mundo físico, o que pode confundir aqueles que não têm maturidade espiritual. Por exemplo, em Mateus 17, encontramos a história de um menino possuído por um demônio.
No versículo 18, lemos que Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, e desde aquele momento ele ficou curado. Note a ordem dos acontecimentos. O menino estava possuído, Jesus repreendeu o espírito maligno e então ele foi liberto e curado. Essa sequência ilustra claramente como o espiritual pode influenciar diretamente o físico. Isso é algo que um crente superficial pode não compreender plenamente, mas é fundamental para aqueles que desejam crescer espiritualmente e lutar eficazmente contra as forças do mal. Portanto, busque conhecimento, estude as Escrituras profundamente e entenda que estamos em uma guerra espiritual constante. O resultado da expulsão do demônio foi a cura do menino. Pessoalmente, eu esperaria que a Bíblia dissesse algo como o menino foi libertado, mas, curiosamente, não é isso que o texto revela. A sequência descrita é clara. Primeiro, Jesus repreendeu o demônio. Em seguida, o espírito maligno saiu do menino. Por fim, ele foi curado imediatamente. Isso nos leva a uma conclusão interessante. Aquele demônio, de alguma forma, era o responsável pela enfermidade que afligia o garoto. Muitas vezes, associamos a possessão demoníaca a manifestações visíveis, como gritos, comportamentos violentos ou sons estranhos e inumanos. No entanto, nesse caso específico, a consequência direta da possessão não era algo tão óbvio, mas sim uma condição física debilitante. Se voltarmos ao relato de Mateus 17:15, veremos que o pai do menino suplicou a Jesus dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho. Ele tem convulsões e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e outras na água. Esse detalhe é crucial, pois mostra que os demônios não se manifestam apenas de forma espetacular ou assustadora, como nos filmes, mas podem atuar de maneiras sutis e até silenciosas, provocando sofrimento físico e mental. Isso nos ensina que o mundo espiritual pode se manifestar no mundo físico de formas diversas. No caso desse menino, a doença foi resultado direto da influência demoníaca. Por isso, Jesus, ao repreender e expulsar o espírito maligno, trouxe a cura imediata ao garoto. Esse episódio nos alerta sobre a possibilidade de algumas enfermidades e condições não terem origem natural ou médica, mas espiritual. Existem casos em que os médicos não conseguem encontrar uma causa ou explicação para uma doença, e o motivo disso pode ser justamente a natureza espiritual do problema. É por isso que a falta de conhecimento pode ser extremamente prejudicial. Muitos não entendem que a verdadeira batalha não é contra pessoas ou circunstâncias visíveis, mas contra forças espirituais malignas. Em Efésios 6:12, Paulo nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sem esse discernimento, muitos crentes acabam lutando contra o que veem, sem perceber que o verdadeiro inimigo está em uma dimensão invisível. Portanto, como seguidores de Cristo, precisamos ser vigilantes e orar continuamente, mas também devemos buscar conhecimento espiritual. Não podemos ser ignorantes quanto à autoridade que recebemos. Em Mateus 10:1 está escrito que Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhes deu autoridade para expulsar espíritos imundos e curar toda enfermidade e mal. Essa mesma autoridade nos foi concedida através do Espírito Santo, que nos capacita a vencer as forças do mal e viver em vitória. Vivemos em tempos desafiadores, onde é visível a influência de forças malignas em muitas áreas da sociedade. Se olharmos ao nosso redor, perceberemos que, em vários aspectos, os valores e princípios de Deus estão sendo abandonados. A mídia,
As leis que estão sendo aprovadas e os comportamentos que se tornam cada vez mais comuns evidenciam uma sociedade que muitas vezes rejeita os padrões divinos. Nesse contexto, é essencial lembrar do exemplo de Noé. Em Hebreus 11:7, lemos que, pela fé, Noé, advertido por Deus sobre coisas que ainda não se viam, construiu uma arca para salvar a sua família. Ele agiu em obediência e reverência, e por isso condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Assim como Deus providenciou uma arca para a salvação de Noé, hoje Ele nos oferece uma arca de salvação, cujo nome é Jesus Cristo. Ele é o único caminho para escaparmos do julgamento eterno. Portanto, a grande questão que devemos responder hoje é: estamos prontos para aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? Ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente através dele podemos ser salvos do juízo que está por vir. Por isso, exorto você a manter-se em comunhão com Deus, buscando viver de acordo com sua vontade. A Bíblia nos alerta que a vinda de Cristo será repentina e inesperada. Em Mateus 24, é dito que 2 estarão no campo. Um será levado e o outro deixado para trás. 2 mulheres estarão moendo. Uma será levada e a outra deixada. Da mesma forma, em Lucas 17:27, lemos que as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Esse é um alerta claro para que estejamos sempre preparados. Vivemos em um mundo onde, muitas vezes, o espiritual se manifesta no natural, e somente através do conhecimento da Palavra de Deus e de uma vida em comunhão com Ele, poderemos discernir e vencer as batalhas espirituais que enfrentamos. Jesus é a nossa arca, o refúgio seguro para todo aquele que crê. Portanto, não demore em tomar a decisão de seguir a Cristo, pois o tempo é curto e a sua vinda será como um ladrão à noite, inesperada e repentina. Que possamos então permanecer firmes, vigilantes e sempre preparados para o encontro com o nosso Salvador. No tempo de Noé, as pessoas viviam em uma ilusão confortável, completamente alheias ao fato de que seus pecados inevitavelmente trariam sobre elas o juízo de Deus. Elas seguiam suas vidas sem medo ou preocupação, até que o dilúvio veio e as destruiu a todas. Essa história nos serve de alerta, pois ainda há tempo para aqueles que podem ouvir essa mensagem colocarem suas vidas em ordem. Ainda há tempo para se preparar espiritualmente, para viver de acordo com a vontade de Deus e se afastar das armadilhas deste mundo que oferece apenas uma falsa sensação de segurança e prazer. É fundamental estarmos prontos, permanecermos vigilantes e vivermos para Jesus Cristo, rejeitando as seduções transitórias desta vida. Arrependam-se e busquem viver de maneira correta diante de Deus, antes que o juízo divino se manifeste, pois ninguém sabe o dia nem a hora. Em Juízes 21:2, lemos que, naquela época, não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos. Esse período na história de Israel foi marcado por uma profunda decadência moral. Práticas abomináveis, como sacrifícios infantis e cultos pagãos, eram comuns e as mulheres eram tratadas como simples objetos ou escravas. Um dos relatos mais chocantes desse período está registrado em Juízes 20, quando uma concubina, que era uma mulher de status inferior à de uma esposa legítima, viajava com um levita. Durante uma parada em uma cidade, o levita se embriagou, e naquela noite, homens da cidade tomaram a concubina à força, resultando em sua morte. Essa história revela a depravação e a completa ausência de ordem que predominava naquela época. Embora as leis de Deus existissem, as pessoas viviam de maneira rebelde, guiando-se por seus próprios desejos. Assim como nos dias dos juízes, vivemos atualmente em um mundo onde a transgressão e a ausência de moralidade estão por toda parte.
O pecado está facilmente acessível. Basta ligar um computador para ter acesso imediato a conteúdos imorais. Basta ligar a televisão para ver pessoas se atacando verbalmente em programas de notícias. É possível, inclusive, buscar procedimentos médicos controversos, independentemente das consequências que isso possa trazer aos outros. O que antes era amplamente considerado errado, agora é aceito como normal. Embora possamos não estar imersos no mesmo nível de corrupção que o povo daquela época, a ausência de respeito pelas leis divinas permanece presente em nossos dias. O pecado tornou-se algo comum e barato, acessível a todos com extrema facilidade. No sentido bíblico, a transgressão ou a iniquidade refere-se àqueles que deliberadamente e de forma consciente escolhem rebelar-se contra as leis de Deus e os princípios estabelecidos. Infelizmente, vivemos em uma época onde a iniquidade se tornou quase imperceptível, como o próprio ar que respiramos. A Bíblia frequentemente aborda o tema da iniquidade e ressalta a importância das leis divinas. Sem leis, o mundo mergulharia no caos total e as pessoas viveriam sem nenhuma noção de consequência por suas ações. Muitos veem as leis de Deus como uma forma de opressão, mas na verdade elas foram criadas para o bem da humanidade. Quando Deus nos ordena a não cometer adultério, é para proteger nossos relacionamentos e evitar dores emocionais. Quando Ele nos manda a amar o próximo, é para promover a paz e construir comunidades saudáveis. No entanto, vivemos em um tempo onde esses princípios são ignorados, e isso é o que a Bíblia chama de iniquidade. A história de Israel no período dos juízes é um exemplo claro do que acontece quando a lei de Deus é desrespeitada. Mas como cristãos, como podemos permanecer fiéis e espiritualmente firmes em uma sociedade tão corrompida? Mateus 24:12 nos oferece uma resposta, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Embora esse versículo pareça apenas descrever um problema, ele também nos dá a solução. A maneira de combater a iniquidade é manter nosso amor por Deus vivo e ardente. O amor mencionado nesse trecho não se refere ao amor comum que as pessoas sentem por seus familiares, amigos ou até mesmo por suas próprias ações pecaminosas. Trata-se de um amor profundo e genuíno por Deus. Quanto mais cultivamos esse amor, mais nos afastamos do pecado e da rebeldia. É como se o crescimento do nosso amor por Deus criasse uma barreira natural contra a iniquidade. Em tempos de tamanha transgressão, o desafio para nós, cristãos, é não permitir que nosso amor por Deus se esfrie. Precisamos nutrir esse amor diariamente através da oração, da leitura da palavra e da comunhão com outros crentes. Só assim conseguiremos resistir às tentações de um mundo que cada vez mais rejeita os princípios divinos e vive segundo suas próprias regras. Que possamos aprender com o exemplo de Noé, que mesmo em meio a uma geração perversa, manteve sua fé e obediência a Deus. Hoje a nossa arca de salvação é Jesus Cristo, e é somente por meio dele que podemos ser salvos. Portanto, mantenham-se vigilantes, fortaleçam seu amor por Deus e vivam em obediência, pois o dia do Senhor virá de forma inesperada, e somente aqueles que estiverem preparados entrarão na arca que nos livrará do juízo vindouro. Imagine que você está em uma casa completamente escura. Não há reflexo algum da luz da lua ou das estrelas, nenhum poste iluminando a rua, nem mesmo o farol de um carro passando ao longe. Nesse cenário, basta acender uma luz dentro da casa para que tudo ao seu redor se torne visível. O curioso é que, ao abrir a porta, a escuridão de fora não invade o ambiente iluminado. A escuridão, por si só, não tem poder para dominar a luz. Porém, se você estiver no meio da escuridão e acender um simples fósforo, a luz prevalece, afastando as trevas ao seu redor. Quanto mais luz houver, menos espaço resta para a escuridão.
Da mesma forma, o amor por Deus é como essa luz que dissipa o desejo pela iniquidade. Ele ilumina a alma e impede que as trevas do pecado e da rebeldia se instalem. Mas como podemos manter esse fogo aceso por Deus em tempos tão marcados pela impiedade? A resposta está em nossa dedicação ao Senhor, passando tempo com Ele, permitindo que seu amor nos transforme. Essa é uma pergunta essencial. Você tem investido tempo em sua comunhão com Deus? Se você está ouvindo esta mensagem agora, esse é um excelente ponto de partida. Ouvir a palavra de Deus pregada e ensinada é algo maravilhoso, mas não é suficiente. É preciso ir além. Você tem buscado a Deus em oração? Tem se dedicado à leitura das Escrituras? Está se envolvendo em uma comunidade cristã onde o Espírito Santo pode trabalhar em sua vida por meio das experiências e testemunhos dos outros? Se não, corre o risco de deixar seu coração esfriar e permitir que a falta de amor por Deus crie espaço para o pecado se estabelecer. Se queremos combater a iniquidade que tenta enraizar-se em nossos corações, precisamos permitir que a presença de Deus seja ativa em nossas vidas diariamente. Tiago 4:4 nos dá um alerta sério. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Esse é um versículo carregado de significado. Ser amigo do mundo significa estar em oposição a Deus. Em outras palavras, se você concorda e se alinha com os valores e padrões deste mundo, automaticamente está em conflito com os princípios divinos. Esse versículo me fez refletir profundamente e me levou a fazer perguntas a mim mesmo. Em que aspectos sou diferente do mundo descrente ao meu redor? Em que minha mentalidade, minhas prioridades e minha maneira de enxergar a vida se distinguem? Como um cristão renascido, como devo me comportar para ser realmente diferente? Quando enfrento dificuldades ou adversidades, como devo reagir? E como reajo, de fato? A Bíblia nos ensina em Tiago 1:2-3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Isso nos mostra que, às vezes, Deus permite que sejamos testados para que virtudes maiores possam ser geradas em nós. A visão do mundo, entretanto, é completamente diferente. Quando alguém passa por momentos difíceis, a mentalidade secular sugere encontrar uma válvula de escape, algum mecanismo de alívio que, na maioria das vezes, envolve comportamentos prejudiciais e afastados de Deus. A ênfase do mundo está em tomar o controle por si mesmo e buscar formas de se livrar da dor ou do desconforto, mesmo que temporariamente. Em contrapartida, a perspectiva divina nos orienta a andar pela fé e não pelo que vemos, a não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento, mas a confiar plenamente em Deus. Quando o cristão enfrenta decepções ou desânimos, a maneira como ele reage deve ser distinta da reação de um descrente. Em Romanos 8:28, lemos: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Isso significa que, mesmo quando nossos esforços não geram os resultados que esperávamos, devemos manter a confiança de que Deus está no controle. Se eu me dediquei ao máximo para conquistar uma promoção ou alcançar um grande objetivo, e isso não acontece, posso até expressar frustração, mas não devo me entregar ao desespero ou à amargura. Como filho de Deus, sei que Ele tem um propósito maior e que todas as coisas, de alguma forma, cooperam para o meu bem, mesmo que eu não entenda imediatamente. A diferença crucial entre o cristão e o mundo é essa confiança inabalável de que Deus tem um plano soberano. Enquanto o mundo busca soluções rápidas e temporárias, o crente é chamado a perseverar em fé, sabendo que as provações são oportunidades para crescimento e fortalecimento espiritual. Assim,
A chave para permanecer firme em tempos de adversidade é manter nosso foco em Deus, deixar que sua luz brilhe em nossas vidas e continuar cultivando um relacionamento íntimo com Ele. Quanto mais cultivamos esse amor, mais nos afastamos das trevas do pecado e da rebeldia. Portanto, permaneçamos vigilantes, buscando a Deus de todo o coração, para que nossa luz nunca se apague e possamos brilhar intensamente em um mundo cada vez mais mergulhado na escuridão da iniquidade. Não ser vencido ou dominado pelas decepções é algo que nasce de uma fé sólida, a crença de que todas as coisas, absolutamente tudo, cada sim ou não, cada porta que se abre ou se fecha, cooperam para o nosso bem. Essa é a essência da confiança que o cristão deposita em Deus. Por outro lado, a perspectiva do mundo é muito diferente, mais sombria e desprovida de esperança verdadeira. Essa visão mundana nos estimula a reclamar, a lamentar incessantemente, a nos afundar em autocomiseração. É uma postura que frequentemente incita a rivalidade e o conflito, levando as pessoas a buscarem seus próprios interesses a qualquer custo, acreditando que precisam estar sempre no controle de tudo para alcançar o que desejam. Quando falamos sobre a busca de propósito ou realização, a Bíblia nos apresenta uma abordagem completamente oposta à do mundo. Em Gálatas 5:13, somos lembrados de que fomos chamados para a liberdade, mas não para usar essa liberdade como desculpa para satisfazer os desejos carnais. Pelo contrário, somos orientados a servir uns aos outros com humildade e amor. Como filhos de Deus, nosso chamado é sermos servos no reino, assim como Jesus, nosso Senhor e Salvador, que viveu de maneira altruísta e deu a própria vida em favor dos outros. A visão do mundo, no entanto, prega algo bem diferente. O lema secular diz que só se vive uma vez. E com base nisso, somos incentivados a buscar sempre o que for melhor para nós mesmos, a viver uma vida hedonista e individualista. É a famosa lógica do cada um por si e o mundo é dos espertos. Frases como "somente os fortes sobrevivem" e "faça o que for preciso para estar no topo" refletem essa mentalidade egoísta e competitiva, onde a sobrevivência e o sucesso estão condicionados à força individual e ao abandono de qualquer senso de solidariedade. Já a perspectiva divina nos chama para algo muito mais elevado: servir. O propósito do cristão não é buscar realização pessoal através da competição e do egoísmo, mas sim encontrar satisfação no serviço aos outros e, principalmente, no serviço a Cristo. Servir para glorificar o nome de Jesus, servir para edificar o corpo de Cristo, servir colocando de lado nossos desejos egoístas. Esse é o verdadeiro chamado do cristão. Não se trata de buscar grandeza para si mesmo, mas de encontrar plenitude ao viver para os outros. Ao seguir o exemplo de Jesus, que lavou os pés de seus discípulos e entregou sua vida em um ato de amor incondicional. É aí que nós, como cristãos, encontramos o verdadeiro senso de realização e propósito, não na busca incessante pelo sucesso individual, mas na entrega de nossas vidas ao serviço de Deus e ao bem do próximo. O mundo pode gritar que a felicidade está em viver o melhor da vida e satisfazer nossos próprios desejos, mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira alegria está em dar, em amar, em servir sem esperar nada em troca. E ao fazermos isso, descobrimos que essa é a verdadeira liberdade. Não sermos escravos de nossos próprios desejos, mas viver de maneira plena e significativa, guiados pelo amor de Cristo e pelo desejo de ver seu reino se manifestar através de nós. Esse é o chamado supremo: servir com humildade e amor, sabendo que ao fazermos isso, glorificamos a Deus e encontramos o verdadeiro propósito da vida.